Minha aula de hoje vai falar sobre isso aqui, período simples. Isso é tido como uma matéria absolutamente impenetrável, a maioria acha que nunca vai entender, e o que é pior, a maioria tem razão. Porque para entender período composto, ou você usa uma técnica bastante preparada para o aluno entender, ou o garoto não entende. Saber perceber quando você tem um objeto direto preposicionado, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Os meus garotos lá do colégio costumam falar, porra, mestre, por que se ensina essa porcaria? Aí eu boto na lousa, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e falo para o garoto dizer o que é que significa. Né? Vidas ninfas grinaldas por-de-rosas nas cabeças. Camões. O que é que significa essa frase? Eu só consigo entender textos em que há inversão se eu sei achar o sujeito, o verbo e o objeto. Então, a análise sintática, para começar a falar, nos ensina a ler. Para começar a falar, fora outras coisas que ela nos ensina. Mas muito bem, como é que vai se trabalhar com a análise sintática? Meninos, fazendo absolutamente aquilo que eu disser e do jeito que eu falar. Então, toda vez que você for analisar uma frase, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o sujeito dela. Ou melhor, você vai procurar o não sujeito. A primeira coisa que você vai fazer é olhar se aquele verbo não admite sujeito. Porque se ele não admite sujeito, você tem o chamado sujeito inexistente, você já matou a questão. E os verbos que não admitem sujeito são esses 7. Então, isso tem que ser decorado. Primeiro, para matar a questão em que o cara peça como sujeito de uma frase, um sujeito inexistente. Número 2, para falar corretamente e perceber quando uma frase está errada ou não. Vou começar a mostrar a partir de agora. Então, presta bem atenção. Toda vez que você vira um verbo que indique fenômeno meteorológico, o verbo haver significando existir, ser, estar e fazer, indicando tempo meteorológico, haver, fazer e ir, indicando o tempo que passou, o tempo decorrido, passar com preposição de, ou chegar e bastar em orações imperativas, que demonstram uma ordem, ou por último, o verbo ser com datas, horários e distância, se perguntarem para você qual é o sujeito, você dirá, não tem. O sujeito aí é inexistente. Vou começar a mostrar caso a caso. Dá uma olhada aqui, ó. Amanhã o cara te dá essa frase e fala, qual é o sujeito dela? Você vai dizer, não tem. Por que não tem? Porque eu tenho o verbo nevar, que indica um fenômeno meteorológico. Então você vai escrever a palavrinha inex na frente, para avisar que o sujeito é inexistente. O cara me pergunta qual é o sujeito dessa. Você vai chegar e dizer inexistente. Porque o verbo chover indica fenômeno meteorológico, e verbo que indica fenômeno meteorológico não terá sujeito. Tudo bem até aí? Minha aula de hoje eu preciso que vocês participem, balançando a cabeça. Se estiverem muito cansados, pisquem. Legal? Pisquem, funguem, façam algum sinal para que eu perceba que vocês estão entendendo. Não pode deixar algo para trás. Toda vez que você tem um sujeito inexistente, isso é regra. O verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, menina, isso nunca vai cair numa prova para você, para saber se a frase está certa ou está errada. Porque não existe alguém que fale errado isso que eu acabei de pôr. Você nunca viu uma pessoa falando, nossa, como chovem lá fora, hein? E pelo jeito vão chover o dia inteiro? Ninguém. E olha, nessa minha vidinha eu já vi de tudo. Eu conheci um cara que botava por favor no plural. Por favor, hein? Quando ele se referia a várias pessoas. Os alunos que quiserem sair, por favor, hein, usem aquela porta. Quer dizer, e esse cara não falava chovem. Tudo bem? Agora vamos olhar um detalhe. Eu posso ter sujeito com esses verbos? Posso. Quando? Quando ele está em sentido figurado, quer dizer, ele não está sendo usado no seu sentido próprio. Chover não quer dizer água de cima para baixo. Nevar não quer dizer flocos de neve de cima para baixo. Ou, quando eu uso como sujeito, o próprio fenômeno. Então, se amanhã você pega uma frase como essa,
você tem sujeito nela. Por que tem sujeito? Porque se o verbo nevar, ele só terá sujeito se eu puser a neve como sujeito. E note que aí ele não segue a regra. Como ele tem sujeito, ele concorda com o sujeito. E ele vai para o plural. Certo? Olha para o verbo chover. O verbo chover não está indicando água de cima para baixo. O verbo chover está em sentido metafórico. Isto é, a gente estava apanhando tanto que parecia uma chuva de pancadas sobre a gente, né? Pancadas é o nosso sujeito, olha como o verbo chover concorda com ele. Então, primeira dica de hoje, haverá sujeito inexistente, isto é, chega até meio paradoxal dizer, né? Haverá sujeito inexistente. Se é inexistente, não haverá. Mas haverá oração sem sujeito quando o verbo indicar fenômeno meteorológico. E todo verbo cujo sujeito é inexistente, ele fica na terceira pessoa do singular. Esse é o meu primeiro slide. Se isso cair, eu não sei dar aula para concurso. Não existe a menor possibilidade de cair. Agora, o segundo slide, vocês gostam de tatuagem? Manda tatuar no braço, porque o segundo slide cai direto. Verbo haver, quando significa existir, também não tem sujeito. Então, amanhã eu te dou uma frase como essa, você vai dizer que o sujeito é inexistente. Detalhe, aquilo que vier com o verbo haver, e que muita gente erra dizendo que é o sujeito, na verdade, é o objeto direto dele. Você vai aprender a descobrir o objeto direto hoje, se é que não sabe. Né? Se há alguma coisa que há é problemas. Problemas não é o sujeito, problemas é o objeto direto. E por que eu posso garantir que isso vai cair? Porque muita gente se mete a usar esse verbo e bota na terceira do plural. Houveram muitos problemas por aqui. Dá vontade de falar para o cara, é verdade, um deles é o fato de você ser ignorante em língua portuguesa. Esse é um dos grandes problemas. Porque verbo haver, quando significa existir, o sujeito é inexistente, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por que o pessoal bota no plural? Porque se deixa influenciar pelo que vier depois. E você não pode fazer isso. Por exemplo, dizer essa bobagem é impossível. Haviam muitas flores nesse jardim, agora não há mais, pelo amor de Deus. Nas duas frases o verbo haver significa existir, nas duas frases ele não tem sujeito, então nas duas frases ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Sujeito inexistente, o verbo é impessoal. Por que é impessoal? Não tem pessoa, não tem sujeito. E fica, consequentemente, na terceira pessoa do singular. Olha o certo? Aqui está a frase que eles vão pedir para você dizer se está certo ou está errado. Eles vão dar essa e vão perguntar se há erro nessa frase. Sim, senhor. O verbo haver significa existir, ele é impessoal e tem que ficar na terceira pessoa do singular. Tudo bem até aí ou não? Quando o cara quiser complicar um pouquinho, ele vai fazer isso aqui. Vai colocar o verbo haver acompanhado de um verbo auxiliar. Tudo bem? A regra é a mesma. São dois verbos, o segundo manda, o primeiro obedece. Quem é o segundo? O haver significando existir. Ele está mandando você dizer o quê? Não tem sujeito nessa frase. Se não tem sujeito nessa frase, esse verbo tem que ficar em que pessoa? Terceira do singular. Só que quem vai ficar na terceira do singular? O primeiro verbo. Então eu nunca vou dizer devem haver algumas manifestações durante a semana. Eu vou ter que dizer o quê? Falem? Deve. Deixar na terceira pessoa do singular. Isso vai cair. Não entendi, levante o braço. Só toma cuidado com uma coisa. É o haver quando significa existir que não tem sujeito. O existir sempre tem. O existir é sempre verbo pessoal. E ele sempre vai concordar com o seu sujeito, que é aquilo que existe. Legal? Que é aquilo que existe. Ele vai concordar com o seu sujeito. Ele pode vir no singular? Sim. Se eu tivesse apenas a palavra pessoa, eu diria existia. Como eu disse pessoas, eu diria existiam. Porque o verbo existir é pessoal. Ele sempre tem sujeito. Agora, o que é que eles vão pedir? É o haver significando existir. Eles vão colocar esse verbo no plural,
Porque a maioria das pessoas usam errado usando no plural. E sabe qual é o triste? A maioria das pessoas, quando fala errado, é porque está querendo falar um português de melhor qualidade. Porque normalmente nós falamos tinha. Não é verdade? Tinha muitas pessoas na festa. A gente fala tinha. Mas a gente quer, né? Falar um português. Haviam... Aí pisou. Pisou na bola. Tá? Verbo fazer, estar e ser. Não terá sujeito quando indicar fenômeno meteorológico. Está aqui, ó. Já é muito tarde, faz muito frio por aqui, como está frio hoje. Se me perguntarem o sujeito das 3 frases, não tem. Se me perguntarem se elas estão certas, claro que estão. O verbo está na terceira pessoa do singular. Se me perguntarem se isso vai cair, resposta não. Porque ninguém fala errado. Já viu alguém falando, nossa, como está frio hoje, hein? E pelo jeito, vão fazer frio a noite toda. Como eu não falo errado, eles não vão cobrar de mim uma coisa que eles sabem que eu acerto. Agora, isto, igual ao verbo haver significando existir, cai e cai um monte. Quer ver por quê? Dá uma olhadinha com carinho para as 3 orações que eu acabei de clicar, tá vendo? Qual das 3 você efetivamente fala errado? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos, seus covardão, entrega o jogo. Qual das 3 vocês falam errado? A segunda é direto, né, gente? Você só não erra quando o tempo decorrido for 1 ano. E aí, rapaz, e aquela morena que você namorava? Faz 1 ano que eu desmanchei, você falou certinho. Agora, 2 anos para cima, você já está pisando na bola. Não é verdade? Então, querem um conselho para nunca errar? Só contem coisas que aconteceram com você no ano passado. Nunca conte coisa que aconteceu com você há 2, 3 anos. Porque senão você erra. É um tal de fazem 3 anos, né? Pô, professor, fazem 3 anos que eu não estudo português. Eu respondo, a gente percebe isso, dá para notar já. Você já está com sotaque de quem está há muito tempo sem estudar português. Verbo haver, fazer e ir. Sempre em terceira do singular quando indicar tempo decorrido. Olha que coisa ridícula falar, já vão para uns 3 anos. Que já vão, gente. Já vão é cantor, pô. Já vai para 3 anos. Tudo bem? Já vai para 3 anos. Deixa na terceira pessoa do singular. E olha que interessante, ó. Como é que você corrige a primeira? Fala. Vamos, galera. Faz. Agora, olha a segunda, não são 2 verbos? O segundo manda, o primeiro obedece. Como é que você corrige a segunda? Deve. Tá? Tem que deixar na terceira pessoa do singular. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, fica sempre na terceira pessoa do singular. Está numa locução verbal? Está com 2 verbos? É o primeiro que vai para o singular. Isso cai tanto quanto o verbo haver significando existir. Perguntas? O próximo caso podia cair, mas eles andaram esquecendo. Por que podia cair? Porque a gente fala errado. Pô, cara, já passam das 2. Vambora, senão a mãe vai matar a gente. Já passam das 2? Não, já passa. Verbo passar, quando vem seguida a preposição de, por isso a preposição é fundamental, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Ele também indica tempo decorrido, tempo passado. Já passa da 1, já passa das 2, já passa das 3. Mantém o tempo todo na terceira pessoa do singular, porque ele não tem sujeito, o sujeito é inexistente. Agora, observe, se eu tirar a preposição, aí ele passa a ter sujeito. Será o sujeito dele aquilo que passa. Olha lá. E olha a concordância. Tá bom? Agora, o passar seguido de preposição de, nunca tem sujeito, fica sempre na terceira pessoa do singular. Isso não cai, porque os caras esqueceram disso. Mas que era legal ver cair, era. Isso aqui também não cai, porque o chamado não tem erro, ninguém fala errado. Quando você usa o verbo chegar e o verbo bastar, com a preposição de, deixa eu botar o bastar também, ó, você vai manter sempre no singular, porque o sujeito é inexistente. Tem muito bububu na sala, o professor fala, ó, moçada, chega de conversa, né?
Basta de conversa. Você não vai encontrar o cara falando chegam de conversa ou bastam de conversa. Não há erro na linguagem falada da gente. Por isso, isso aí não cai. Pode cair a pergunta. Qual é o sujeito de chega de conversa fiada, basta de conversa fiada? Não tem sujeito, sujeito inexistente. Tudo bem? E o último, o verbo ser indicando data, horário e distância. Então, se você olhar para as 5 frases que eu pus aí, você vai ver que em todas elas não há sujeito. Em todas elas o sujeito é inexistente. Na primeira e na segunda, verbo ser indicando horário. Na terceira e na quarta, verbo ser indicando data. E na última, o verbo ser indicando distância. Tá? Sempre que o verbo ser indicar data, horário ou distância, ele não tem sujeito. Ele é verbo impessoal. O sujeito dele é inexistente. E se você está antenado no que eu estou falando, você devia levantar o braço e falar, peraí, mas então ele tinha que ficar no singular. Esse é o problema. Do 7, o verbo ser é uma exceção. Por que ele é uma exceção? Ele é impessoal? Sim. O sujeito é inexistente? Sim. Só que ele concorda com o número de data, horário e distância. Por isso que eu digo, ainda é 1 hora, já são 3 horas. Hoje são 5 de abril. Ou hoje é dia 5, porque aí eu concordei com o dia. Daqui até lá é 1 quilômetro. Daqui até ali são 5 quilômetros. O verbo ser, apesar de ser impessoal, ele concorda com a palavra que o acompanha. Ele concorda com o seu predicativo. Isso cai de montão. Porque nós falamos errado todo dia. É só um cara perguntar as horas para você, você erra. Bom, que horas são? Você responde, é 2h30. Não é 2h30, é o quê? São 2h30. Legal? Querem um conselho para não errar mais? Fala sempre é. Desculpa. Fala sempre são. Porque a maioria dos horários, em plural. Certo? Horário em singular é 1 hora, meio-dia e meia-noite. Então, se um cara perguntar as horas, de agora em diante, fale são, aí olha para o relógio. Porque esse que é o problema nosso. A gente falou antes de olhar para o relógio. Não é verdade? Menina, que horas são? Você faz aí errou. Então faz assim, são, aí acerta. Legal? Claro, de vez em quando você vai pisar na bola, né? Oi, gatinha, que horas são? São 1 hora. Ô, saco, tinha que ser 1 hora, pô, errei de montão, né? Tá? É 1 hora, são 2, são 3, são 4. Legal? Com data. Hoje é 1º de abril. Hoje são 2 de abril. A gente fala direto. Que dia é hoje? É 25. Não é? Imagina 25. Que dia é hoje? São 25. Não é verdade? Tenho que pagar minhas contas, que o cara do boleto não foi barrado pelos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros barraram todo mundo, menos o cara do boleto. Os boletos chegaram direitinho em casa, sem problema. Então, são 25. Ou, se você quiser botar no singular, bota a palavra dia, que aí concorda com a palavra dia. É dia 25. Tá bom, gente? Então, cuidado com esse verbo ser, isso cai e cai bastante. Perguntas? Olha que bacana. Ó, tá vendo, ó? Olha como eu concordo com a data, tá? Perfeito? Legal. De agora em diante, eu vou sempre fazer uma pergunta e a resposta de vocês será não. Suponhamos que você já tenha decorado os 7 casos em que o sujeito é inexistente. Vocês não fizeram isso. Acabaram de ver. Mas eu vou perguntar, você vai dizer não. Eu vou falar, esse verbo está naqueles 7 casos? Você vai dizer não. Então, se eu te der um verbo que não esteja nesses 7 casos, você vai partir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É quando a frase, você sabe que ela tem sujeito, mas ela tem uma partícula ser. Essa é a questão de sujeito mais cobrada. E não é só a questão de sujeito, questão de concordância verbal também.
Eles adoram perguntar porque eles acham que isso ninguém sabe. E é uma verdade. Para saber não é difícil. A partícula C pode ser duas coisas. Ela pode ser, em primeiro lugar, um pronome passivador. Ela pode estar como numa frase em voz passiva, onde o sujeito sofre ação. Para ser pronome passivador, eu preciso ter essa sequência. Um verbo da frase, um ser e um substantivo, sem preposição. Ou um verbo e um ser e uma oração inteira. Nesse caso, a partícula C é a passivadora. E o substantivo ou a oração vão funcionar como sujeito. E o verbo concordará com esse sujeito. Blá, 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 vocês não estão entendendo nada, vou mostrar na prática. Dá uma olhada aqui. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, você vai dizer não. O verbo vender é um dos 7 que eu acabei de dar, com sujeito inexistente? Fala não, por favor. Então, quer dizer que tem sujeito aí, concorda? Eu preciso achar o sujeito. E o que é que eu tenho de especial nessa frase? Uma partícula C. Quando eu tenho uma partícula C, olha o que eu faço. Eu olho para o verbo e olho para o C. E procuro um substantivo. O substantivo aqui está aqui. Casa. E vejo se antes tem preposição. Por isso que precisa decorar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, perante, por e para, sem, sob, sob, trás. Tem preposição aqui? Não. Então aqui está o sujeito. É um núcleo só. Eu vou chamar de sujeito simples. E esse C ganha o nome de PA. Pronome é passivador. Sabe o que eu quero dizer com isso? Essa frase está na voz passiva. Guidão, não entendi. O sujeito não pratica ação, ele sofre. É a casa que vende ou a casa que é vendida quando você lê uma frase dessa? Vamos, gente. É a casa que vende ou a casa que é vendida? A casa que é vendida. Sofre ação. Tudo bem? Olha que bacana essa. Vender está na lista dos 7? Quer ouvir? Não. Verbo mais ser, olha o substantivo, olha o ser. E olha a concordância. Acabou o tipo de questão que atormenta aluno. Qual é o certo? Aluga-se casa, alugam-se casas, alugam-se casas. Aluga-se, fala. Casa. Ou alugam-se casas. Conserta-se relógio, consertam-se relógio, conserta-se. Vamos, galera. Relógio. Ou consertam-se relógios. Legal? Quando é PA, ou fica tudo no singular, ou fica tudo no plural. Perguntas? Agora, cuidado. Se o sujeito for formado por mais elementos, isto é, for um sujeito composto, não é verdade? O verbo sempre ficará no plural. Sempre. Legal? Sempre ficará no plural. Tem uma piadinha babaca que eu conto nessa hora, como todas as minhas piadas babacas, mas é para você guardar. Se amanhã você estiver andando pela rua e vir essa placa, leciona-se português e inglês, só estude inglês com o cara. Português nunca. Certo? Por quê? Porque se eu tenho um verbo aqui, é um dos 7? Fala para mim. Vamos, galera. Não. Então, eu tenho um verbo e tenho um C, e aqui eu tenho 2 substantivos, sujeito composto, esse C é PA, pronome é passivador. E no PA, o composto concorda com os 2. Então, ele tinha que ter escrito na plaquinha dele o que? Falem. Leciona um C, inglês e português. Tá legal? Bom. E o que é de mais dificilzinho? Que na aula 4, eu vou voltar a isso. É quando o sujeito é uma oração inteira. Olha que interessante. Repare que eu tenho o verbo saber, tá vendo aí ou não? E logo depois dele eu tenho um ser. Tudo bem? Aí eu vou procurar depois do ser um substantivo. Só que em vez de um substantivo, eu encontro uma oração inteira. Tem outro verbo, que elas não irão à festa. Nós chamamos a isso de sujeito oracional. Daqui 4 minutos eu vou voltar a falar dele. Sujeito oracional. E esse ser é um PA. Ora, quando o sujeito for oracional, o verbo vai concordar com essa oração. Ué, mas concorda com a oração, fica no singular ou plural? É fácil perceber.
todo sujeito oracional equivale a essa palavra. Sabe-se que elas não irão à festa, é o mesmo que dizer, sabe-se isto. É ou não é? E se o verbo saber fosse concordar com a palavra isto, só poderia ficar na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que eu tenho um sujeito oracional, o verbo fica só no singular. Então, com o particular que, eu posso ter sujeito simples. Tudo bem? Quando eu tenho sujeito simples, depende. Singular, singular, plural, plural. Olá, vende-se esta casa, vendem-se esta casa. Já quando eu tenho composto, sempre plural. Legal? E quando eu tenho oracional, sempre singular. E se eu bater os olhos na frase e vir o verbo, olha lá, botei 3 verbos, necessita, tratável e vive. Eles não são nenhum dos 7, tudo bem ou não? E eu percebo que tem partícula C. O que é que eu vou fazer? Usar a regra que eu aprendi. Eu vou olhar para o verbo, eu vou olhar para o C e vou procurar um substantivo. Está aqui, ó, ajudantes. Só tem um problema. Qual é o problema? Antes de ajudantes tem esse D. O que é esse D? Preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, preposição. Quando tem preposição, guarde, isso nunca pode ser sujeito. Por quê? Sujeito nunca pode ter preposição. Ora, se o sujeito nunca pode ter preposição, isso não é o sujeito. Se isso não é o sujeito, isso aqui não é PA. Se isso não é PA, isso aqui é índice. E se isso aí é índice, o sujeito vai ser indeterminado. Tudo bem até aí ou não? Eu não sei quem é que necessita de ajudantes. Olha para a segunda frase. Eu tenho o verbo, o C está antes, podia estar depois, não faz diferença. Aí eu procuro um substantivo. Está aqui, ó, problemas. Só que antes de problemas, olha o D. E se o D está aqui, isso não pode ser o sujeito. Se não pode ser o sujeito, não pode ser PA. Se não pode ser PA, olha o nome da figura. Índice de indeterminação do sujeito. Ora, se isso indica a indeterminação do sujeito, o sujeito só pode ser indeterminado. E olhando para a última, para matar isso aí, tem o verbo viver e tem um C. Vou procurar substantivo. Só que o que eu tenho aqui são 2 advérbios, por isso saber a lista de advérbio é fundamental. O bem é advérbio de modo, o aqui é advérbio de lugar. Eu não tenho substantivo. Sujeito tem que ser sempre um substantivo. Sempre. Como eu não tenho substantivo, isso aqui não pode ser sujeito. Se não pode ser sujeito, isso aqui não pode ser PA. Se não pode ser PA, é índice. E se é índice, o sujeito é indeterminado. E é mesmo. Porque quando eu falo vive-se bem aqui, a gente sabe que tem gente vivendo, mas não consegue dizer quem é. Dica: toda vez que eu tenho índice, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então ele quer fazer você errar, ele põe lá. Necessita um C de ajudantes. Está errada a frase. Por que está errada? Porque se o C é índice, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Dá uma olhadinha nessas frases para a gente dar uma reforçada nesse assunto. Em todas elas eu tenho partícula C, tá bom? E em nenhuma delas é um daqueles 7 verbos. Então em todas eu tenho sujeito. Se eu tenho partícula C, ou eu tenho PA, ou eu tenho índice. Olha para a primeira frase. Além do verbo aceitar e do C, eu tenho o substantivo falcatrua. Falcatrua não tem preposição antes. Não tem a, ante, até, após, com, contra. Não tem. Se não tem falcatrua é o sujeito, esse C é um PA e a frase está certinha. Olha lá, falcatruas está no plural, o aceitar está no plural. Olha para a segunda. Eu tenho verbo e tenho C. Tudo bem até aí ou não? Eu tenho um substantivo, maneira. Maneira é um substantivo, só que antes dele tem dessa. Dessa é mistura de de mais essa. Então tem uma preposição. Logo, maneira não pode ser sujeito. É agora que vocês vão entender. Se a frase tivesse acabado aqui, eu teria um índice aqui. Tudo bem? O problema é que a frase não acabou, então você tem que ir até o final. Quando eu continuo lendo, eu encontro um substantivo. Injustiça. E antes, isso aqui é pronome.
Ó, aula passada, pronome demonstrativo, isso aqui é pronome. Está aqui o sujeito. Se está aqui o sujeito, isso aí é PA, e olha como a frase está certa, singular, singular. Realizaram, olha o C, todas é pronome, as, artigo, olha investigações, sujeito. Esse C é PA, plural, plural. Às vezes o C vem no meio do verbo, qual é o problema? Faz uma mesóclise, discutir-se-á, discutirá-se. Verbo mais o C, vou procurar um substantivo. Está aqui ele, reunião. Só que reunião não pode ser o sujeito. Olha a preposição aqui. Ó. Olha a preposição. Quer dizer que se a frase tivesse acabado aqui, eu teria índice. Mas a frase acabou aqui, então eu continuo lendo. Olha lá um substantivo. Está aqui, ó. Olha o C. E olha como o verbo singular concordando com o assunto no singular. É agora para mostrar que entendeu, hein? Está vendo o verbo e o C? Eu tenho um substantivo muito legal, pessoas. Mas olha o que é que eu tenho antes? Um em. Se o em é preposição, esse C é índice, o sujeito é indeterminado. E a frase está certa porque o verbo está no singular. Vou falar errado. Confia um C. Falei errado. Olha o verbo tratar, olha o C, olha o substantivo casos. Só que olha o que tem com ele. Preposição. Isso aqui é índice, sujeito indeterminado e a frase está certa. O verbo está no singular. Show de bola? Olha a próxima. Está vendo necessita? Está vendo C? E tem balconista, que é o substantivo. Só que balconista está com preposição. Opa, a flechinha saiu no lugar errado. O índio errou a flechada. Mas tem um problema. Tem outro substantivo ali. Prática. Mas prática também está com preposição. Moral da história. Isso aqui é um índice. E o sujeito aqui é indeterminado e a frase está certa. Para mostrar que você está matando a pau. Está vendo o admite? Está vendo o C? O que está acontecendo agora com o balconista? Está com preposição? Então agora balconista é o sujeito. Então esse C é PA, pronome é passivador. E a frase está certa, porque está tudo no plural. Show de bola, moçada? Então vamos lá. Para achar sujeito, qual é o primeiro passo? Verificar se o verbo é um daqueles 7. Se for, você já matou. Sujeito inexistente. E se não for, vê se tem partícula C. Se tiver partícula C, aplica as duas regrinhas que eu dei. Ou ele é PA ou é índice, não pode ser outra coisa. Agora, e se não tiver partícula C? Aí você vai para o terceiro e último passo. O verbo não está naquela lista dos 7, quer dizer, ele tem sujeito e não tem partícula C. Então é um verbo normal. Aí você tem que achar o sujeito. Esses verbos são chamados de pessoais, porque todos eles terão sujeito. Para isso, você vai usar uma regrinha muito simples, que eu inventei para ensinar criança. E, de repente, ela começou a servir para adulto também. Se o verbo é o verbo X, será sujeito do verbo X, aquilo ou aquele que X. Com isso aí, você descobre a palavra que é o sujeito. E aí você simplesmente classifica. Dá uma olhada. Eu tenho o verbo bastar e o verbo faltar, tudo bem? Eu vou fazer 2 perguntas, vocês vão falar a palavra não 2 vezes. É um dos 7? Tá. Tem partícula C? Então tem sujeito, eu vou aplicar a regra do X. Como é que se aplica? Se o verbo é o verbo bastar, o sujeito é aquilo que basta. Qual é o aquilo que basta aí, pessoal? R$10. Está aqui o sujeito simples, tá? Se o verbo é o verbo faltar, será sujeito do verbo faltar, aquilo que falta. Qual é o aquilo que falta? 6 dias, está aqui o sujeito. E olha como o verbo sempre concorda com o sujeito. Tá? Isso aí costuma cair, viu, pequena? Sabe por quê? A gente fala errado, né? E aí, casamento chegando, hein? Ah, nem me fala. Falta 6 dias para o casamento. Tá, minha filha, então aproveite, estuda um pouco de português até lá, né? Vai casar um pouco mais culta. Não é falta 6 dias para o casamento, e sim o quê? Faltam 6 dias para o casamento. Quando o sujeito está escrito, como você acabou de ver,
R$10, 6 dias. Está escrito aí na frase. Ou ele é simples, se for um núcleo só, ou é composto, se for em 2 ou mais núcleos. Há 2 tipos de sujeito fresquinhos que nunca aparecem em concurso, mas a gente avisa para não pisar na bola, que é o oracional e o pleonástico. Todos os verbos que eu vou pôr aí têm sujeito, e nenhum deles tem partícula C. Então a saída, terceiro passo, regra do X. Se o verbo é o verbo vieram, o sujeito é aquele que vieram. As 2 moças, um núcleo só, sujeito simples, olha a concordância como está correta. Já, se o verbo é o verbo vieram, o sujeito é aquilo ou aquele que vieram. Agora, aqui é moça e rapaz, sujeito composto. Tudo bem até aí ou não? É agora, hein? A regra do X é maravilhosa por causa disso. Ela podia não servir para nada, mas só matando essa frase, ela já serve para tudo. O cara chega para você e pergunta, qual é o sujeito do verbo convém? Então agora, vamos lá, participe o máximo que vocês puderem. O convém é um dos 7 que eu dei? Tem partícula C? Então qual é a regra que você vai usar para descobrir o sujeito do convém? A regra do X. Certo? Quer ver como fica fácil? Se o verbo é o verbo, falem. Convém. Será sujeito do verbo. Convém aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém aí, pessoal? Vou perguntar de novo. Se o verbo é o verbo convém, será sujeito do verbo convém aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém? Falem para mim. Quero ouvir. Não é toda a segunda oração? Sim ou não? A resposta que veio à sua cabeça não foi uma palavra, foi uma oração inteira. Tem até um verbo ali, o terminarmos. Quando a resposta é uma oração inteira, o sujeito é do tipo o que fala? Oracional. E o que é que eu acabei de falar agora? Quando o sujeito é oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Convém com acento agudo, é terceira do singular. Tá? Federal de Santa Catarina. Os caras colocaram isso aqui no item e só perguntaram. Há erro? Tem erro na frase? Qualquer garoto que tivesse estudado um pouco, saberia que eu tenho 2 orações. Eu tenho 2 verbos. Está aqui um, está aqui o outro. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 sujeitos. Aqui está fácil. Sujeito simples, olha a concordância como está legal. Certo? Agora, qual é o sujeito do convém? Não sei. Se o verbo é o verbo convém, o sujeito é aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém? Que você estude mais. Toda esta oração é o sujeito oracional do primeiro verbo. Tudo bem até aí ou não? Aí vinha a pergunta dos caras. Está certo ou está errada essa frase? Está errada. Por que ela está errada? Porque sujeito oracional equivale a essa palavra. Pode reparar. Convém que você estude mais é o mesmo que dizer convém isto. E se o verbo for concordar com essa palavra está no singular. Qual é o problema? Convém com acento circunflexo é plural. O garoto tinha que colocar acento agudo. Olha só o nível de dificuldade. Não preciso dizer que o índice de erro aí foi monstruoso, né? Porque perceber que o erro era só um acento, esse que é o galho, né, menina? Você vira e fala, porra, mas o erro é só um acento? Não! O erro aqui é de concordância. Essa frase com acento circunflexo é o mesmo que você dissesse, nós vai para casa. Você não concordou o verbo com o sujeito. É o mesmo que dizer nós vai para casa. Então parece que é um erro bobo, mas não é. É um erro bem grave. Tá legal? E o que é esse tal sujeito pleonástico? É uma figura de linguagem que eu uso para reforçar uma ideia numa frase. Essa frase não tem 2 sujeitos. Essa frase tem um sujeito só, a minha prima. Ela é que não presta. Mas eu usei a palavra aquela para reforçar a ideia de que a garota não presta. Certo? Esse aquela ganha o nome de sujeito pleonástico.
E quando o sujeito não está escrito? Ou ele é oculto ou ele é indeterminado. A maioria dos professores diz que oculto é aquele que a gente sabe quem é, indeterminado é aquele que a gente não sabe quem é. Isso é um erro grave. Oculto é aquele que você consegue definir quantos são. Indeterminado, você não consegue definir quantos são. Vou mostrar para você entender. Quando eu falei mal de você, eu falei. Eu consigo determinar que é um cara. E esse cara não está escrito. Então, o sujeito oculto eu. Falamos mal de você, eu não consigo dizer se foram 3, 4 ou 5, mas consigo determinar que foram mais de uma pessoa. Então, eu vou dizer que o sujeito aí é oculto nós. Então, será oculto aquele sujeito que não vem escrito, o eu não está escrito, nós não está escrito, e eu consigo afirmar se o número de pessoas que praticou foi uma ou mais de uma. Tá, Guidão, e o indeterminado? Aqui, ó. Quando eu falaram mal de você, ó, pode ser uma pessoa que falou? Claro que pode. Pô, cara, falaram mal de você ontem. Quem? Aquele cara ali. Uma pessoa só. Ou pode ser mais do que uma. Ó, toda aquela turma falou mal de você. Quando eu fico em dúvida se é uma ou mais de uma, o meu sujeito é indeterminado. Muito fácil de perceber. Tá? Eu digo, matei o animal. Sujeito oculto, eu, um cara. Matamos o animal, um grupo. Sujeito oculto, nós. Mataram um animal, podia ser um, podia ser vários. Sujeito indeterminado.